Imagine um volume de pessoas equivalente a toda a população da Itália sofrendo com o mesmo problema, que causa preocupações, tira o sono, gera ansiedade, dores de cabeça, provoca conflitos familiares, enfim, é um problema que também de saúde, que mexe com a saúde do bolso. Esta é a realidade de cerca de 66 milhões de brasileiros que acumulam dívidas que somam mais de 200 bilhões, segundo dados do Serasa. Este é o assunto de hoje. Nós estamos aqui com o economista e consultor financeiro Marcos Ramos, que vai falar para a gente como driblar os impactos dessa crise econômica e sair do vermelho. Bom dia, Marcos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Bom dia, Cristiane. Bom dia, ouvintes. E é um prazer estar aqui com vocês. Marcos, então vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Preço do combustível nas alturas, cesta básica acima da realidade dos brasileiros, gás custando mais de R$100, enfim, estamos lidando com a maior crise econômica dos últimos anos. Por onde começar para equilibrar este orçamento? Cristiane, primeira questão que nós temos que levar em consideração é que essa realidade é uma realidade mundial. Então, uma vez que é uma realidade mundial, eu preciso ter uma consciência muito grande em relação ao que eu posso fazer nesse momento. E o que eu posso fazer nesse momento é planejamento. O brasileiro precisa começar a planejar mais a sua vida financeira, criar uma consciência financeira, né? O que eu chamo de consciência financeira? Coisa simples. Primeiro, o quanto que eu ganho e o que é que eu estou gastando, como é que eu estou gastando. A partir do momento que eu começo a escrever todos os gastos que eu tenho ao longo de um mês, eu começo a criar uma consciência a respeito desses gastos. E aí o próximo passo é, será que eu realmente preciso fazer esses gastos? Todos esses gastos que eu estou tendo são extremamente necessários? Ou seja, a partir do momento que você começa a identificar aonde você está gastando, você pode criar uma estratégia para deixar de gastar pelo menos parte desse dinheiro. Então tudo começa pelo planejamento. Dá uma dica assim de como começar a planejar. Essa pesquisa diz justamente que o brasileiro está gastando mais do que ganha. Uma dica de como começar esse planejamento. Essa dica vale para cada uma das pessoas e vale para as empresas também. É simples, pega uma folha de papel em branco e começa a relacionar todos os gastos que você tem ao longo do mês. Tudo que você gastar, 100%, pequenas despesas maiores, aquelas despesas que são constantes, as despesas que são eventuais. Então, primeiro você relaciona tudo. Depois que você relaciona, você começa a identificar o que é uma despesa constante, uma despesa contínua que eu não posso parar. Por exemplo, aluguel, por exemplo, plano de saúde. Então, são essas despesas que eu não posso parar. E aí eu vou identificar algumas despesas que são eventuais. Por exemplo, aquela despesa que o brasileiro teve com a ida ao restaurante. A pergunta é, será que eu precisava ir naquele restaurante? Será que eu precisava ir em restaurante? A partir do momento que eu começo a listar cada um dos gastos, eu começo a ter uma consciência maior. Porque pode parecer brincadeira, mas muita gente não sabe com o que gasta. Ele sabe que já não tem mais o dinheiro. Aonde ele colocou o dinheiro, ele já não sabe mais. Então, primeiro começa com essa listagem. É o ponto de partida. Análise dos itens é o segundo ponto de partida. E o terceiro é você fazer uma reflexão verdadeira, íntegra, sua a respeito de eu posso ou não posso economizar aqui. A verdade é que a gente precisa adaptar o nosso gasto ao nosso ganho. Eu sempre falo que é o seguinte, não importa o quanto que eu ganho, o problema é sempre o que eu gasto. Eu preciso sempre estar adequado ao que eu ganho, para que eu não passe sufoco depois, para que eu não viva esse momento que a maior parte dos brasileiros estão vivendo, de crise, né? Essa crise, por quê? Porque o contexto mundial é negativo, mas principalmente porque eu também não fiz o meu dever de casa. Eu não tenho consciência financeira, eu não tenho uma educação financeira. Então é necessário criar essa consciência financeira. Dentre todas as pessoas nessa situação, segundo essa pesquisa, 34,2% englobam a faixa etária de 41 a 60 anos de idade. Isso pode indicar uma tendência e por quê? Eu acredito que
essa faixa etária, ela diz respeito muito a, talvez, pais de família, né? Então, quando eu estou falando de pais de família, eu estou falando de uma pessoa que ela está com um orçamento eventualmente um pouco mais apertado e ele precisa ainda assim dar conta de determinadas situações. Então, esse público acaba fazendo tomando algumas atitudes que não sejam as mais indicadas. Por exemplo, o endividamento do cartão de crédito, né? Aquela pessoa que não conseguiu pagar todo o cartão, que pagou a parcela mínima, e isso vai gerar um custo financeiro maior, e isso vai virando uma bola de neve de todo tamanho, né? Então, eu acredito que muito desse endividamento dessa faixa etária, ela está atrelada ao fato da responsabilidade que ele tem frente à família. Foi bom você falar do cartão de crédito, porque muitas pessoas estão fazendo um tipo de empréstimo no cartão de crédito. Você passa no comércio e as pessoas estão lá gritando, pega empréstimo no cartão de crédito. Para quem está oferecendo esse serviço, ele está sem risco nenhum, porque o empréstimo é no próprio cartão de crédito da pessoa. A pessoa passa na maquineta de alguém, essa pessoa já lucra com juros, né? Tira uma parte para ele, é um dinheiro garantido para essa pessoa que está oferecendo esse serviço, mas para quem está pegando o dinheiro emprestado no próprio cartão de crédito, qual a sua opinião a respeito disso? Na verdade, essas pessoas estão trocando uma dívida de curtíssimo prazo para uma outra dívida de curto prazo, só que é uma dívida um pouco maior, né? Veja, a pessoa precisa ter uma determinada quantia financeira. Como ela hoje está impedida de algumas atividades ainda, como ela ainda hoje está vivendo uma restrição orçamentária, uma válvula de escape mais fácil é o cartão de crédito. Qual é o grande problema do cartão de crédito? Custo financeiro. Você vai gerar um custo financeiro que não é pequeno e você tem uma tendência a repetir esse processo de pegar cada vez mais dinheiro emprestado com cartão de crédito, pagando uma taxa de juros relativamente alta. Então, você está imaginando que está resolvendo um problema num curto prazo, mas você está criando um problema ainda maior. Eu sei que é complicado falar assim, não faça isso, uma vez que eventualmente a pessoa ela tem a necessidade. O que eu quero que as pessoas percebam é o seguinte: se você for fazer, tem que ter consciência do problema que você pode estar gerando para você mesmo. É você que está gerando um custo maior, é você que está gerando um problema maior. Algumas pessoas durante esse período pandêmico optaram por vender o carro, casais principalmente que tinham 2 carros, ficaram com um carro apenas, e até quem tinha um carro optou por vender o carro para evitar dívidas como IPVA, seguro, gasolina, estacionamento e etc. Essa é uma saída ou não? Porque aí o Uber também, os carros de aplicativos, para a gente não fazer propaganda aqui, também se tornaram um meio de locomoção caro. Eles aumentaram as taxas também. Cristiane, eu entendo que essa tomada de decisão, ela é uma tomada de decisão às vezes muito difícil para o brasileiro se desfazer de um bem, mas ela é muito salutar. Nesse momento, perceba, o automóvel na maior parte das vezes passa a ser um custo muito grande que talvez você não necessite. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem um carro e mesmo que você não use ele com tanta frequência, você está pagando seguro dele, você está pagando o licenciamento o ano todo. Quando você for usar, você hoje, forçado pelas questões mundiais, pela Covid, pela guerra na Ucrânia, você vai pagar uma gasolina muito cara, né? Então, se eu puder abrir mão desse bem nesse momento, para que eu possa adequar as minhas despesas a minha realidade financeira, eu acho muito, muito, muito interessante. Talvez o grande empecilho aí seja o ego da maior parte das pessoas, né? Aquela questão assim, mas poxa, eu vou ter que vender o meu carro, eu vou ter que ficar sem, né? Então, conseguindo resolver essa questão do ego, a tomada de decisão, ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente, eu acho que as pessoas deveriam estar caminhando nesse sentido. Para a gente já encerrar, elenca algumas dicas aí para o nosso ouvinte, né? Nós já estamos encerrando o nosso quadro aqui, então eu queria que você elencasse mais algumas dicas, tipo diminuição de despesas fixas, de que forma diminuir, qual a despesa cortar, né? Muita gente também cortou plano de saúde. Qual a sua opinião a respeito disso? Então vamos lá, as dicas que eu tenho são, primeiro, a questão da lista de todos os seus gastos.
Depois que você faz essa lista, você começa a identificar o que é mais importante e o que é menos importante. Cortar um plano de saúde pode ser interessante? Talvez sim, talvez não. A grande maioria das pessoas, dependendo da faixa etária, se ela corta um plano de saúde, ela pode ter problemas futuros, né? Então, é racionalizar em cima de cada um dos custos. Faça o corte dos custos que forem mais importantes. Uma outra coisa importantíssima é você começar a poupar o seu salário no início do mês. Ou seja, a partir do momento que você já recebeu o salário, você já começa a poupar. Se você começa a poupar lá no final, o dinheiro já acabou. Aí já não adianta mais. Ou seja, a consciência tem que ser algo já no início do processo. Outra dica, evite entrar em parcelamento desnecessário. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, mas são R$20, R$30, R$50, só que são mais 20, mais 30, mais R$50, que vai somar um conjunto de outras dívidas que pode gerar um grande problema para você. Abandone seu cheque especial. Não use cheque especial. A taxa de juros de cheque especial é altíssima. Pesquise tudo que você for comprar. Hoje é importante você buscar soluções. E você tem a internet que pode te ajudar a identificar fornecedores em qualquer parte do mundo com produtos de alta qualidade, com um custo relativamente pequeno. Lembrando que a logística hoje é muito facilitada. Você comprou na internet, 3, 4 dias depois você está recebendo em casa, né? E talvez uma das coisas mais importantes, fique atento com aqueles pequenos gastos. Aqueles gastos que você acha assim que são insignificantes, são eles que somados estão gerando a maior parte dos seus problemas. Tenha certeza. E hoje nós precisamos ser um pouco mais criativos em relação ao nosso lazer. Todo mundo precisa de lazer, né? A grande questão é o seguinte, vamos criar estratégias de lazer onde eu não preciso gastar tanto. Por quê? Porque o momento econômico não está para isso, né? Eu preciso ter essa consciência. Então, eu acredito que se a gente fizer esses deveres de casa aí, Cristiane, nós vamos conseguir passar por essa grande turbulência. Lembrando que nós estamos num grande endividamento brasileiro, é verdade, mas nos 2 últimos meses esse endividamento diminuiu um pouquinho. 0,2, mas diminuiu um pouquinho. Então, já começa a ter uma percepção de uma luz no fim do túnel. Amém, é uma esperança, né? Eu agradeço a sua participação aqui no Direto ao Ponto. Aqueles que querem te encontrar, qual é o seu contato? Aqueles que querem uma consultoria, uma ajuda financeira, assim, financeira não, de consultoria, que você não vai estar distribuindo dinheiro, mas vai estar dando o seu... Eu já ia buscar ajuda financeira, né? Então vamos lá, vocês podem me encontrar no Instagram, no @MarcosRamosConsultor. Eu estou à disposição de vocês, o que eu puder ajudar em relação à orientação financeira, podem contar comigo. Marcos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Até a próxima. Você ouviu no Bom Dia